Essa série de mensagens, ela está baseada na carta de Paulo aos Colossenses e por isso eu te convido a pegar a tua Bíblia e abrir no primeiro capítulo de Colossenses, carta de Paulo aos Colossenses, e nós leremos esse texto. Mas antes eu quero conversar com você a respeito de algumas coisas e eu quero te dar um panorama geral de algumas coisas que estavam acontecendo, algumas características importantes, necessárias de compreendermos sobre o que Paulo vai escrever aos Colossenses, para que nós entendamos a atualidade desta mensagem para os nossos dias. Paulo vai escrever aos Colossenses por volta do ano 62 do primeiro século. Mas o texto que Paulo vai escrever e os problemas que a igreja estava enfrentando naquele tempo são profundamente atuais para o nosso tempo. E por isso a urgência, a prioridade de estudarmos a carta aos Colossenses e compreendermos aquilo que Jesus quer falar aos nossos corações através do Santo Espírito. E para iniciarmos essa mensagem nessa noite, eu quero te trazer à lembrança uma antiga canção que eu tenho certeza que você conhece. E a canção que creio que todos nós, pais, em algum momento já cantamos para os nossos filhos pequenos, ou nós mesmos já ouvimos quando éramos crianças essa canção. Ela inicia dizendo: toque, 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 alguém bate a porta. Eu tenho certeza que em algum momento da tua vida você já ouviu essa canção e possivelmente você, pai e mãe, já cantou para os teus filhos. E a canção continua dizendo: toque, 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 alguém deseja entrar. É o mal querendo um lugarzinho. É o mal querendo um lugarzinho. Essa simples canção, ela nos ensina algo muito profundo, muito poderoso. A sutileza do pecado, meus irmãos, a sutileza do mal, ela é percebida quando sorrateiramente, discretamente, algumas coisas que não dizem respeito àquilo que Deus estabeleceu, que não dizem respeito à vontade de Deus, essas coisas sorrateiramente começam a fazer parte da nossa vida, seja de maneira individual a cada um de nós, ou de maneira coletiva no que diz respeito à igreja. Sem critérios, nós começamos a permitir que o paganismo, doutrinas estranhas à fé bíblica e também a própria idolatria comecem sutilmente a ocupar um lugarzinho nas nossas vidas. Mas como diz a canção, e a canção vai continuar, Jesus não divide espaço com ninguém. Tem absoluta certeza que apenas falar em Jesus não significa que você vive uma vida centrada em Jesus. Ou Cristo ocupa toda a tua vida, como diz a canção, Jesus quer a casa toda, a canção vai dizer. Ou Jesus, ou Cristo ocupa toda a tua vida. Ou Cristo é soberano sobre a tua vida. Ou Cristo tem supremacia sobre as nossas vidas. Ou então você está dando lugar para qualquer outra coisa.
E essas outras coisas podem ser seitas, heresias, filosofias, ideologias, paganismo, sincretismo, idolatria. E é aí que nasce, escute, meu irmão e minha irmã, por favor, preste atenção. É aí que nasce a denúncia como um estilo de vida para todos aqueles que são fiéis a Jesus. Os profetas denunciaram a impureza e a idolatria da nação e dos reis. Jesus denunciou as práticas vazias e sectaristas de muitos líderes religiosos. Jesus vai falar sobre os falsos profetas e vai denunciá-los, dizendo que eles têm o poder de enganar com as palavras. Os primeiros cristãos, cheios do Espírito Santo, o Espírito Santo que lhes dava ousadia, denunciavam as seitas e heresias do seu tempo. E é exatamente aqui, com esse entendimento, com esse estilo de vida, que aparece um homem chamado Epáfras. E nós vamos ler sobre ele em Atos dos Apóstolos, mas de uma maneira muito especial, nós vamos ler sobre ele na carta de Paulo aos Colossenses. Esse homem possivelmente se converteu quando ele ouviu falar de Jesus pelo ministério de Paulo, possivelmente quando Paulo pregou em Éfeso. E então Epáfras evangelizou e plantou algumas igrejas nas cidades da Ásia Menor, incluindo a cidade de Colossos e a igreja em Colossos. E a igreja em Colossos, ela tinha algumas características muito particulares daquela época, porque ela era uma típica igreja do primeiro século. Por que típica igreja do primeiro século? Porque ela era formada por judeus e por gentios. Judeus convertidos à fé cristã, ao cristianismo, e gentios, vindos de muitas partes, também convertidos ao cristianismo. Então, ali tinha uma diversidade cultural e de entendimento muito grande. E eu entendo, meus irmãos e minhas irmãs, que as diferenças, elas são pedagógicas. As diferenças não deveriam nos afastar. As diferenças, elas nos ajudam a crescer, a amadurecer. Elas são pedagógicas, mas muitas vezes as diferenças vão trazer tensões. E é exatamente isso que começa a acontecer na igreja de Colossos. Judeus tentando influenciar de fora para dentro com os seus pensamentos, trazendo leis, ideias de sacrifícios, as festas dos judeus, a prática da circuncisão, querendo colocar tudo isso junto. E, por outro lado, muito influenciados pelo pensamento grego da época, pensamento que daquela região, de uma forma predominantemente grega, os gregos tentando também influenciar, trazendo ideias do conhecimento, da busca do conhecimento do universo, aquilo que eles chamavam do mistério, do misticismo. E é aí que Epáfras vai ao encontro de Paulo. E Paulo está preso em Roma, como falei, por volta ali do ano 60, 62 do primeiro século. E Epáfras vai para denunciar o que estava acontecendo, os perigos que a igreja estava sofrendo. E ele vai pedir ajuda e conselhos sobre tudo isso que estava acontecendo, essa heresia que estava rondando a igreja em Colossos. Essa heresia que estava nascendo lá, ela incorporava elementos da fé cristã e ideias judaicas e gregas, tudo isso com muito misticismo.
E isso nós vamos conhecer mais tarde por aquilo que foi chamado de gnosticismo. E esse termo gnosticismo vem de uma palavra grega gnosis, que está relacionada ao conhecimento. E das várias coisas que o gnosticismo vai falar, vai pregar, vai ensinar, vai tentar botar goela abaixo, eles não acreditavam na divindade de Jesus e na encarnação de Jesus. Eles não acreditavam na redenção e no perdão dos pecados através da cruz do Calvário. Eles não acreditavam na salvação pela fé. Eles ensinavam uma busca por conhecimento elevado para alcançar plenitude, aquilo que eles chamavam do conhecimento dos mistérios e das ciências. Eles ensinavam que apenas as mentes evoluídas, apenas aqueles que eram iniciados em algo, eles, os conhecedores dos mistérios, é que poderiam ser salvos. Eles ensinavam também sobre a adoração a anjos. E aqui vem algo muito particular, porque existe uma discussão positiva sobre a que anjos Paulo vai se referir lá no capítulo 2 de Colossenses, porque talvez anjos, como nós entendemos logo de cara, tem a conotação, né, de seres celestiais, mas existe uma linha de pensamento que vai dizer que estes anjos que Paulo se refere, e a adoração, a veneração, a idolatria a anjos, diz respeito ao anjo da igreja, o mensageiro. E então, aquilo que nós podemos chamar hoje de pastor, idolatria de pastores, adoração a pastores. Então, essa filosofia, essa heresia, ia falar sobre isso lá em Colossos, lá na igreja de Colossos. Em outras palavras, meus irmãos, o que eles ensinavam é o seguinte: não basta crer em Jesus para ser salvo, não basta crer em Jesus para ser liberto, não basta crer em Jesus para ser curado. Você tem que crer em Jesus, porque a Bíblia manda você crer em Jesus, é isso que eles ensinavam, mas você tem que acrescentar mais isso, mais aquilo outro. Você tem que acrescentar mais uma crença em alguma coisa, você tem que acrescentar mais uma prática, você tem que acrescentar mais um ritual, você tem que acrescentar mais um sacrifício, você tem que acrescentar mais um curso, você tem que acrescentar alguma coisa. Não basta crer em Jesus, é isso que eles ensinavam já em Colossos. Jesus é pregado em muitos lugares apenas da boca para fora. Mas de fato e de verdade, Jesus não é considerado suficiente. Jesus não é considerado como tendo supremacia em muitos lugares. E é exatamente nesse contexto, e é o nosso contexto dos dias atuais, que Paulo, já um idoso e com a sua caminhada de fé amadurecida, vai escrever essa carta à igreja em Colossos. Vai escrever essa carta aos Colossenses para apresentar, não apenas de uma forma teórica, mas com um profundo amor que ele tinha por Jesus, ele vai apresentar que ele conhecia Jesus, que ele caminhava com Jesus, ele vai apresentar a centralidade de Jesus, ele vai apresentar a supremacia de Jesus sobre todas as coisas. E é por isso que Paulo, ele se esforça para dizer para a igreja não ser enganada. Lá em Colossenses, no capítulo 2, o verso 4, ele vai dizer o seguinte: eu lhes digo isso para que ninguém vos engane com argumentos aparentemente convincentes. E ele vai acrescentar no capítulo 4, no verso 16, ele vai dizer o seguinte para a igreja em Colossos: olha só, depois que essa carta for lida entre vocês,
façam que também ela seja lida na igreja dos laodicenses e que vocês igualmente leiam a carta de Laodiceia. Por que Paulo está dizendo isso? Aquilo que eu vou ensinar para vocês, façam que seja do conhecimento das outras igrejas, propaguem o conhecimento verdadeiro, propaguem aquilo que é a palavra de Deus, não deixem que os seus irmãos sejam enganados por falsos ensinos. Aquilo que vocês estão recebendo de mim, Paulo, que é evangelho, façam que seja conhecido pelos demais. E aquilo que eu estou ensinando nos outros lugares, também recebam isso como alimento. Paulo se esforçava para que a igreja não fosse enganada. Amados, Paulo não falava apenas de algo teórico, mas ele amava Jesus, ele caminhava com Jesus, ele conhecia Jesus, e é por isso que ele se esforçava para que a pessoa de Jesus fosse conhecida e exaltada nas igrejas. E é dessa vida com Cristo que vai nascer um dos textos mais belos e profundos a respeito da pessoa de Jesus, que é chamado e conhecido como um hino da pessoa de Cristo, no capítulo 1, a partir do verso 15 até o verso 20 da carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, verso 15 até o verso 20, é chamado do hino à pessoa de Jesus. Paulo vai ensinar à igreja o porquê que Cristo tem supremacia sobre todas as coisas, porquê que Cristo é soberano. E então eu peço que você agora olhe para a sua Bíblia no capítulo 1, no verso 13, e Paulo vai iniciar falando sobre Jesus Cristo, dizendo: porque ele, e apenas ele, nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Amados, Paulo vai iniciar dizendo: é Deus quem nos resgatou, é Deus quem nos escolheu. E isso muda tudo, muda por completo, porque ao nos resgatar de um lugar de trevas, de morte, ele nos levou, ele nos transportou para o reino do seu Filho amado. Queridos, entenda algo precioso. Nós não éramos apenas maus. Nós não éramos apenas homens e mulheres más e maus. Nós éramos mortos. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Mas ele nos resgatou do reino da morte. Ele nos resgatou do domínio das trevas, da morte, e nos levou e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Um grande pastor já falecido, Leonard Ravenhill, certa vez disse: Jesus não veio ao mundo apenas para mudar homens maus em bons. Ele veio ao mundo para fazer com que homens mortos tenham vida. É isso que Jesus fez por mim e por você. Nós que estávamos mortos, ele nos deu vida. E isso muda tudo. Não muda apenas uma posição, mas muda minha perspectiva de vida. Muda minha visão da vida. Eu estava morto e agora eu tenho vida. Eu faço parte do reino de Deus e eu encaro a vida a partir dessa realidade. E isso muda tudo em mim. E ele continua no verso 14 dizendo: em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Em Cristo, apenas em Cristo, nós temos o perdão dos pecados. Não são obras, não são sacrifícios, não é o dízimo, não é a oferta, não é o que você faz. Amados, é o sacrifício de Cristo.
sacrifício único, definitivo, ele nos concedeu o perdão, mas além do perdão, ele pagou a conta que nós nunca poderíamos pagar. Ele se entregou por nós. A ira de um Deus santo e justo foi derramada completamente sobre Cristo. Cristo nos resgatou da maldição da lei, porque ele se fez a própria maldição. Ele nos deu a redenção, o perdão dos pecados. E Paulo vai continuar no verso 15, dizendo: Ele é a imagem do Deus invisível. Em Cristo, o Deus invisível se faz visível. O próprio Senhor Jesus disse: quem vê a mim, vê o Pai. Quem vê Cristo, vê o Pai. Quem recebe o Filho, recebe o Pai. Ele é Deus Emanuel, ele é Deus conosco, a imagem plena, completa, perfeita do Deus invisível. A plenitude da glória e poder tocou essa terra, tocou a minha vida, tocou a tua vida. Jesus revelou o único e verdadeiro Pai, ao qual nós temos acesso através de Jesus Cristo. E ele vai continuar, Paulo vai continuar a partir do verso 15, e este é o belo, mais profundo hino a respeito da pessoa de Cristo. E leia comigo, meu irmão, a partir do verso 15: ele é o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas no céu e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele, em Cristo, tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo, e grave essas palavras, para que em tudo, absolutamente tudo, ele tem a supremacia, pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude. Meus irmãos, as escrituras não podiam ser mais claras. Tudo existe por Cristo e para Cristo. Esta é uma verdade fundamental, é o ponto de partida para que verdadeiramente nós possamos compreender a nossa vida. Se nós perdermos isso de vista, meus irmãos, tudo se perde. Se nós tirarmos Cristo do foco, tudo vira caos, tudo vira sofrimento, tudo vira medo, tudo vira angústia, tudo vira uma profunda e agoniante dor. Cristo é o único que pode trazer equilíbrio para as nossas vidas. Todas as coisas convergem em Cristo. Se Cristo verdadeiramente é soberano nas nossas vidas, se ele é soberano sobre tudo o que temos e tudo o que somos, então os nossos desejos, as nossas emoções, os nossos pensamentos, os nossos planos, se tudo tem Cristo como centro, então a nossa vida se tornará tudo aquilo que ela foi por Cristo destinada a ser. E o que a nossa vida, meu irmão e minha irmã, foi desde o princípio destinada a ser? A nossa vida, ela por Cristo foi planejada para ser uma demonstração clara da beleza, da santidade, da grandeza de Deus. Através das nossas vidas, as virtudes de Deus serão conhecidas. Se Cristo verdadeiramente é soberano sobre não apenas as nossas vidas individualmente, mas se Cristo é soberano sobre as nossas igrejas, então a nossa igreja se tornará
tudo o que ela foi originalmente planejada para ser. E o que a igreja do Senhor Jesus foi planejada para ser? Uma manifestação visível do reino de Deus aqui na terra. Mas, meus irmãos, muitas vezes as igrejas hoje em dia são apenas centradas em estratégias para crescimento, centradas nos seus pastores e apóstolos, centradas em formas de ganhar dinheiro, centradas na manutenção dos seus prédios, centradas na propaganda e na visibilidade, são centradas em tudo menos em Jesus. Mas nós não podemos falar da igreja como instituição apenas, sem lembrar que a igreja é formada por pessoas como eu e você. É por isso, meu irmão e minha irmã, que na nossa vida, na minha vida, na tua vida, nós precisamos compreender que Jesus Cristo é soberano. Ele tem supremacia sobre a nossa vida. E as nossas igrejas, então, serão completamente transformadas, mudadas, porque nós entendemos que Cristo é soberano. Nós precisamos nos humilhar e reconhecer que Jesus Cristo é soberano. Meus irmãos, Jesus Cristo tem, e se você está anotando, anote isso, Jesus Cristo tem supremacia, porque ele verdadeiramente é Deus. Ele é igual com Deus Pai em todos os seus atributos, ele é a imagem do Deus invisível. Deus revelou a sua glória através de Jesus. Em Jesus Cristo reside toda a plenitude de Deus. Ele tem supremacia por causa da sua eternidade. Essa eternidade que ultrapassa a nossa capacidade de compreender que Jesus não tem início e não tem fim. Ele é antes de todas as coisas, ele é antes dos tempos e além dos tempos. Ele é o mesmo ontem, hoje e será por todos sempre. Ele é imutável eternamente. Jesus tem supremacia por causa da sua perfeição. Jesus Cristo é o primogênito da criação. Isso quer dizer que nele, em Jesus Cristo, tudo teve origem e ele ocupa então uma posição de honra. Ele tem direitos sobre toda a criação, ele é o herdeiro de todas as coisas, ele é soberano sobre tudo e sobre todos, porque nele tudo foi criado, por ele tudo foi criado, e sem ele nada do que foi feito se fez, vai dizer o evangelista João. Nossas vidas, nossos bens, todo o universo, todos os mares, oceanos, estrelas, galáxias, tudo se torna simplesmente sombra, areia, comparada à perfeição de Jesus. Ele tem supremacia por causa da sua providência. Ele não apenas criou todas as coisas, mas ele sustenta, mantém todas as coisas. É ele quem alimenta os pardais em toda a terra, e nem mesmo um fio de cabelo cai se não for do conhecimento dele. Ele é supremo porque ele tem a providência sobre todas as coisas. Ele tem supremacia por causa do seu conhecimento e sabedoria. Quem conheceu a mente do Senhor? Quem foi o conselheiro do Senhor? Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis são os seus caminhos, fazendo com que todos os gênios e todas as mentes brilhantes de todas as eras sejam como crianças pequenas perto dele. Todo o acúmulo de informações de todas as bibliotecas do mundo e toda a capacidade que a internet tem de prover informação, tudo isso se torna
pequeno perante a mente, a sabedoria, o conhecimento de Jesus. Jesus tem supremacia por causa da sua autoridade. Todo o poder lhe foi dado nos céus, na terra e debaixo da terra. Nada nem ninguém faz qualquer coisa sem que ele permita. É ele quem muda os tempos e estações, é ele quem remove reis e estabelece reis. Ninguém pode parar a sua mão de fazer aquilo que é da sua perfeita vontade, porque ele tem toda a autoridade. Ele tem supremacia em domínio. Jesus exerce soberania e domínio sobre todos os tronos e soberanias, sobre todos os poderes e autoridades. Ele é verdadeiramente o Rei dos Reis. Ele é verdadeiramente o Senhor dos Senhores. Não há como permitir que quem quer que seja político, chefe, pastor ou pastora, não importa, não é possível que qualquer pessoa exija de nós submissão idolátrica. Só Cristo tem todo o domínio, só Cristo tem todo o governo. Ele tem supremacia sobre toda a igreja, porque ele é o cabeça do corpo e o corpo é a igreja. A igreja somente existe por ele e para ele. Ele verdadeiramente é o sumo pastor da igreja. Ele tem supremacia por causa da sua palavra. A sua palavra sustenta o universo, incluindo a minha vida e a tua vida. A palavra de Jesus alimenta e dá vida. A palavra dele é salvação. A palavra dele é libertação. Ele tem supremacia porque tem todo o poder. Ele traz à existência as coisas que ainda não existem, como que se já existissem. Ele pode andar sobre as águas, ele pode curar enfermos, ele pode acalmar tempestades, ele pode ressuscitar os mortos. Ele tem supremacia por causa da sua justiça. Ele e apenas ele pode tornar homens como eu e você, que éramos pecadores, e ele pode nos transformar em homens justificados. Nós que éramos injustos, ele torna-nos justificados. Tudo isso porque ele pagou a dívida na cruz. Foi ele quem nos reconciliou com Deus Pai. Nós que antes éramos inimigos de Deus. Ele tem supremacia por causa da sua ressurreição. Jesus é o primogênito dentre os mortos. Isso quer dizer que ele venceu a morte e por causa dele, apenas dele, nós temos vida eterna, vida abundante. A morte não é mais o fim. Se nós vivêssemos essa vida sem temer a morte, mas com convicção de que Cristo venceu a morte, muitas coisas nessa nação, muitas coisas na nossa vida, muitas coisas no mundo inteiro seriam diferentes. Ele é a ressurreição e a vida. Quem crê em Jesus, ainda que morra, viverá. Ele é o princípio de uma nova vida. Ele tem supremacia na salvação. É ele e apenas ele o caminho da salvação, e não há outro caminho, não há outro nome pelo qual devamos ser salvos. Foi ele que nos tirou do império das trevas, da escravidão do pecado e nos concedeu vida. Ele tem supremacia por causa da sua graça, do seu perdão, do seu amor, que faz tudo isso que eu te falei nessa noite, ele faz por nós. E ele fez isso por nós quando nós ainda éramos pecadores, mortos em nossos delitos e pecados. Mas leia comigo a partir do verso 20. E por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão no céu, estabelecendo
paz pelo seu sangue derramado na cruz. Antes vocês estavam separados de Deus em suas mentes, eram inimigos por causa do seu mau procedimento, mas agora Ele, Jesus, os reconciliou pelo corpo físico de Cristo mediante a morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Livres de qualquer acusação. Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Entenda uma coisa, meu irmão. Cristo nos reconciliou com Deus Pai. Mas entenda algo: reconciliação só existe numa situação de conflito. Reconciliação só existe quando há guerra, quando há discórdia, quando existe briga, inimizade. Amigos não precisam se reconciliar. Amigos está tudo bem, mas inimigos precisam de reconciliação. Todos nós éramos inimigos de Deus e eternamente separados dele, mas Jesus nos reconciliou com Deus Pai através do seu sangue, aplacando assim a ira santa e justa de Deus por nós. Jesus, por sua graça, entenda isso. Grave isso no teu coração, na tua mente. Jesus, por sua graça, transformou inimigos de Deus em filhos de Deus. E o verso 23 vai dizer: desde que, e escute isso com temor, meu irmão e minha irmã, desde que continuem, permaneçam alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do evangelho que vocês ouviram e que tem sido proclamada a todos os que estão debaixo do céu. Este é o evangelho no qual Paulo vai dizer, me tornei ministro. Amados, Jesus fez tudo isso por nós e nós não fizemos nada para merecer isso. Mas se nós não crermos nisso, se nós não entendermos que Jesus tem supremacia sobre as nossas vidas e que nós temos que andar de forma digna na sua presença, amados, se nós negligenciarmos a graça, se nós negligenciarmos o perdão, a salvação, se nós não buscarmos um relacionamento verdadeiro com Jesus, se ele não tiver a nossa maior prioridade na nossa vida, se outras coisas ocuparem o lugar de supremacia, de prioridade na nossa vida, se nós dermos mais tempo e mais atenção para qualquer outra coisa, menos para Jesus, seja o que for que ocupar o nosso lugar, assim como na canção que nós falamos lá no início, toque, 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 alguém bate a porta. Seja o que for ocupar uma posição na nossa vida, então, meu irmão, na realidade, nós não reconhecemos quem Jesus é. Nós não reconhecemos o que ele fez por nós. E nós estaremos assim, dessa forma, com esse procedimento, com essa forma de viver, enganando a nós mesmos e caminhando para um caminho de perdição. Amados, que Cristo ocupe lugar de supremacia na nossa vida. Queridos, ninguém é semelhante e nem mesmo minimamente comparável a Jesus Cristo. Ele é o primeiro em tudo, ele tem prioridade em tudo, ele tem supremacia em tudo. Em todos os aspectos, Cristo é digno de adoração. Nós não podemos relativizar as coisas, nós não podemos aceitar qualquer engano, nós não podemos permitir que qualquer falsa doutrina nos convença. Nós acreditamos apenas nas escrituras sagradas e aquilo que ela nos ensina. Nós acreditamos
no Deus e no seu Filho Jesus, que são apresentados pelas Escrituras. Nós acreditamos que Jesus sempre foi e sempre será o único caminho, a única verdade e a única vida. Nós acreditamos que Ele é o único caminho para a salvação, para a libertação, para a cura. Nós acreditamos que apenas Ele se entregou por completo e Ele sim é supremo, suficiente, soberano. Não é necessário mais nada para alcançar aquilo que Deus já nos entregou. Nós, Igreja Batista Brasa Jaraguá do Sul, cremos que Jesus é quem Ele disse ser, e Ele é supremo, soberano, suficiente, o Filho do Deus vivo. Nós cremos que Jesus tem supremacia sobre todas as coisas. Meu irmão e minha irmã, que você viva os teus dias debaixo dessa realidade, que você viva, que você trabalhe, que você sonhe, que você planeje, que você se relacione debaixo dessa realidade. Jesus Cristo tem supremacia sobre todas as coisas. E todas as coisas inclui todas as coisas. A tua vida, os teus sonhos, o universo, as estrelas, as galáxias, tudo está debaixo da supremacia, da autoridade, do domínio de Jesus Cristo. Se você estiver nas mãos dele e crer que ele é quem ele disse ser, você estará no lugar mais seguro do mundo. Somente Ele pode cuidar da tua vida, somente Ele pode sustentar a tua vida, porque foi Ele quem te deu vida. Não é possível acrescentar qualquer outra coisa, somente a fé em Jesus é necessária para que sejamos salvos, libertos, curados. Somente a fé em Jesus Cristo. E eu te convido nessa noite, aí onde você está, a curvar a sua cabeça e apresentar a tua vida a Jesus. Talvez você tenha vivido de maneira que tantas coisas tenham ocupado o lugar de supremacia, de prioridade na tua vida. Talvez é a tua esposa que tem supremacia sobre você, talvez é o teu esposo que tem supremacia sobre você, talvez é o teu filho, talvez é um relacionamento, talvez é o teu trabalho, talvez é até mesmo a igreja, talvez é um pastor, talvez é um apóstolo, talvez seja o que for, meu irmão. Te apresente nessa noite diante do Senhor e diga: Senhor, eu reconheço que somente tu, Jesus Cristo, tens supremacia sobre a minha vida, porque tu criaste todas as coisas, tu tens domínio, autoridade, a tua palavra é que mantém, a tua palavra é que sustenta. Tu tens controle porque tu és eterno, imutável, santo. Tu és a completa e perfeita imagem do Deus invisível. Tu és o Filho do Deus Altíssimo. Em ti e pela ressurreição que tu teves na cruz do Calvário, nós temos vida eterna. Nós temos perdão dos pecados, nós temos libertação do passado apenas em Cristo. Me acompanhe em oração, mas apresenta a tua vida a Jesus nesse momento. Pai Santo, Deus Eterno, nós humildemente nos apresentamos a Ti nessa noite, com um coração quebrantado diante de Ti, da beleza de quem Tu és, da beleza do
Cristo, Filho do Deus vivo, aquele que tem todo o poder, toda a autoridade, todo o controle, Jesus Cristo, a imagem perfeita do Deus invisível. Não são pensamentos humanos, não são seitas, doutrinas, heresias, vãs sutilezas que nos separarão de Cristo, porque Cristo é supremo. Nós apresentamos nossa vida a Ti, confessando nossas falhas, nossas faltas, nossas misérias, dizendo: Jesus Cristo, por favor, ocupa esse lugar de prioridade na nossa vida, de supremacia na nossa vida. Jesus Cristo, Tu és Senhor, Tu és Salvador, em Ti fomos justificados. Nós que éramos inimigos, fomos tornados filhos. Por Cristo e apenas por Cristo, Cristo e apenas Cristo, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome, Cristo, Cristo, Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Santo Deus, amado Pai, que a Tua palavra penetre em nossos corações. Espírito Santo, ministra em nós. Que não seja eu um homem falho, mas que seja Tu, Espírito Santo, trazendo entendimento, convencimento, libertação. Eu oro pelos meus irmãos espalhados em diversos lugares e suplico a Tua misericórdia, que nós possamos erguer os nossos olhos e contemplar Cristo, o nosso único e suficiente Salvador. Nós oramos com um coração agradecido, em nome de Jesus. Amém e amém.